É, enfim, para quem não me conhece, eu sou Henrique, sou R2 aqui do serviço e vou falar hoje de farmacologia básica. E a aula, ela é, assim, para os conceitos farmacológicos que o anestesista tem que saber, geral, é uma aula bem básica. Alguns conceitos de farmacologia venosa, de venosa total, por exemplo, não tem nessa aula, vai ficar para um segundo momento, senão ia ficar muito, muito confuso e muito, muito difícil. Tem coisa que até hoje eu não entendi também muito bem. Mas vamos lá. Vamos falar de farmacologia geral. Para quem não lembra, né, lá das bases do primeiro, segundo semestre da faculdade, o livro do Goodman é um dos principais livros de farmacologia, e eu tentei pegar a descrição dele, já que ele é um dos mais clássicos livros de farmaco que existe. E ele escreve na primeira edição de 1941. O objeto da farmacologia é amplo e compreende o conhecimento das origens das propriedades físicas e químicas, composições, ações fisiológicas, absorção, destino, excreção e uso terapêutico dos fármacos. De uma forma geral, é tudo que os fármacos vão fazer no nosso corpo e tudo que o nosso corpo vão fazer com os fármacos. Como eles vão metabolizar, como eles vão excretar esses fármacos e como eles vão circular dentro dos nossos corpos. E a gente, na anestesia, diferente, por exemplo, de algumas áreas mais ambulatoriais que seguem condutas expectantes, raramente a gente segue alguma conduta expectante, né? A gente geralmente faz alguma intervenção e na maioria das vezes farmacológica, além dos acessos, né, das invasões que a gente faz. Então é muito importante que a gente tenha todos esses conceitos farmacológicos e depois de cada fármaco em especial, principalmente os que a gente usa mais, muito bem assim claros na nossa cabeça, até porque toda substância vai ter efeito colateral, vai ter um tempo de ação, vai ficar um tempo no organismo. E a prática moderna da anestesia e da cirurgia como um todo exige, por exemplo, numa cirurgia ambulatorial, que a gente use fármacos de ação mais curta, né, para o paciente poder ir para casa. Então, é importante ter todos esses conceitos muito bem estabelecidos. Conceito de fármaco, qualquer substância química que afeta o Ô, protoplasma vivo, sendo poucas substâncias excluídas por essa definição. E, Henrique, oi? desculpa, a aula está sendo transmitida ou é porque eu estou vendo só a sua imagem? Eu quero saber se sou eu que estou errado. Eu compartilhei a tela, tinha aparecido, pelo menos para a É que doutora tá Magda. errado, Gabi. Ah, então sou eu, né? Eu tô vendo aqui também. Vocês estão conseguindo ver a aula? Muda de página, Sim, Gabi. pra mim não aparece Ah. normal. Então eu vou tentar mexer aqui. Desculpa, gente. Tá bom, apareceu a aula aí, né? E os dois principais conceitos que a gente vai falar hoje dentro da farmacologia básica, que é o que está no programa do ME1, lá da Sociedade Brasileira de Anestesia, é a farmacocinética, a farmacodinâmica, além dos conceitos básicos de farmacologia. Então, vamos começar pela farmacologia, pela farmacocinética. De forma geral, é a parte da farmacologia que estuda o que o nosso organismo faz com as drogas. Então, vai estudar como a droga é absorvida pelo nosso corpo, como ela é distribuída, depois como ela é metabolizada, normalmente nos fígados, ou então excretada, normalmente nos rins. A gente excreta fármaco por várias vias, inclusive pelo suor também, pela respiração, mas eu acabei focando nessas que são as principais. E o entendimento amplia a probabilidade do sucesso terapêutico dos fármacos e vai reduzir a ocorrência dos efeitos adversos. Isso, palavras do Miller. Então, assim, a administração normalmente tem várias vias. A gente, na anestésio, utiliza muito a via venosa, né, que a gente fala que vai direto para o plasma, mas tem a via intramuscular, tem a via subcutânea, a gente também utiliza. Um conceito que é importante é a biodisponibilidade, por exemplo. A gente acaba usando muito a via endovenosa, então, normalmente, quando a gente injeta na veia e vai para o plasma, o medicamento, tudo que a gente está injetando vai fazer efeito, de certa forma, vai ter uma biodisponibilidade que a gente chama de 100%. Mas, por exemplo, quando a gente toma um fármaco via oral, uma losartana, algum medicamento que algum médico do ambulatório prescreve, nem sempre vai ter aquele metabolismo de primeira passagem do fígado, que eu vou falar, vai ter um primeiro metabolismo e nem sempre a gente vai conseguir aquela quantidade de massa que foi administrada vai entrar no plasma do organismo. Então, comparando, quando a gente administra de outra forma a quantidade de massa que vai para o plasma, quando compara com a administração endovenosa, a gente tem a biodisponibilidade desse fármaco.
E a endovenosa costuma ser preferida porque já tem um efeito mais rápido, tem a melhor disponibilidade e tem picos maiores. A insulina é um exemplo clássico, né? Quando a gente faz uma dose de insulina, rapidamente a gente tem um pico EV bem diferente da subcutânea, que o efeito às vezes demora mais e o pico é mais largo. Então, dependendo da forma que a gente quer, a gente pode usar uma via ou outra, mas normalmente a gente prefere a endovenosa para fazer a administração dos fármacos. Em especial na anestesia, a gente usa os gases anestésicos, eles são inalados. A gente coloca ele normalmente no circuito e seja de forma ativa ou passiva, a ventilação, eles vão ser administrados dentro do nosso corpo e a biodisponibilidade, nesse caso, é em torno de 100%, tão qual a endovenosa. Isso vai ser importante quando a gente for calcular, for monitorizar esses gases inalatórios. Aí, aqui tem alguns protótipos, eu coloquei aqui a tabela do opioide, do livro do Barash, mostrando a biodisponibilidade em cada via, por exemplo, sublingual 75% quando comparado à intravenosa, intranasal 90%, subcutânea 75%, e a gente acaba usando elas, por exemplo, benzodiazepínico, tem gente que faz para criança intranasal para tentar deixá-la mais calma, intramuscular em torno de 100% nos opioides também. Vou passar aqui, mas aqui é só para ter esse conceito que as diferentes vias vão ter diferentes níveis de fármaco dentro do corpo. Absorção. Assim, a absorção agora, já falei das vias de administração, é como esse fármaco vai ser absorvido para os líquidos internos, que são principalmente o sangue e a linfa, e dentro do sangue está o que a gente chama de plasma, que circula para os mais diversos órgãos que a gente quer o efeito desse fármaco. É importante saber que os fármacos lipofílicos são absorvidos mais rapidamente e o veículo que esse fármaco leva pode alterar a forma que o fármaco é absorvido. Então, assim, em especial nos via oral, a gente tem alguns IBPs que têm uma absorção mais lenta por causa do veículo. E os fármacos lipofílicos, o exemplo clássico é da morfina com fentanil, né? Um fentanil, por ser mais lipofílico, começa normalmente ter uma absorção mais rápida e penetra barreiras de forma mais rápida, por isso que ele é absorvido mais rapidamente. Os mais hidrofílicos, no caso a morfina, costuma ter um tempo de ação mais lento para começar e uma latência maior e um efeito maior também, porque eles demoram mais para atravessar as barreiras. Lembrando que nossas barreiras elas são lipofílicas e esse é um dos motivos que os fármacos lipofílicos são absorvidos mais rapidamente. Se não ficar claro alguma coisa, vocês me falam, tá bom? O metabolismo de primeira passagem, a gente trabalha muito pouco com ele, mas numa aula de farmacologia básica não tinha como deixar de falar, que é aquele, quando a gente administra algum fármaco por via oral, parte já vai ser metabolizada no fígado e uma menor parte... Alguém colocou o áudio, vai falar alguma coisa? Não, né? E uma menor parte vai para a circulação. Na anestesia, a gente não tem muito disso, porque a maioria dos fármacos são endovenosos. A distribuição é o movimento do fármaco por difusão. Normalmente, a difusão é o transporte ativo pelos diferentes espaços do organismo. A captação é o tanto de fármaco que é captado nos tecidos, principalmente o que limita isso não é a concentração do fármaco, normalmente é o fluxo que vai para os tecidos. Então, assim, tecidos mais centrais, por exemplo, cerebrais, rins, no RN, a medula, pulmão, eles têm uma captação muito maior porque eles recebem um fluxo sanguíneo muito maior. Se eu não me engano, 20% do débito cardíaco, por exemplo, vai para o tecido nervoso. Então, qualquer fármaco rapidamente é captado por ele. Esse é o motivo, por exemplo, que a gente injeta um propofol na veia, um dos motivos, rapidamente ele chega no tecido cerebral. A velocidade de equilíbrio é determinada pelo débito cardíaco e a massa celular do tecido. Eu tenho uma imagem que eu até adicionei na aula para tentar mostrar o que é esses equilíbrios. Foi essa imagem, tanto que ela não tem fonte, que eu adicionei agora. Eu não ia falar muito sobre modelo tricompartimental, que parece ser algo mais avançado, mas não tinha como não falar de redistribuição sem falar disso. Se vocês veem, aqui tem o V1. Esse V1 é quando a droga ela é administrada por via endovenosa e vai para o plasma. Ela vai recircular como qualquer soluto que é dentro de um solvente para todo o espaço possível do corpo. Então, ela vai para os músculos e vai para a gordura também. Normalmente, a gente considera músculo V2 e gordura V3. Então, assim, toda droga, ela tem uma massa maior no momento da administração e depois ela recircula para os tecidos.
Quando começa a ficar menor a concentração nesse tecido, nesse compartimento principal, que é o plasma, as drogas elas voltam e chega uma hora que ela entra em equilíbrio. Lembrando que para eu ter efeito de um fármaco, eu tenho que ter uma determinada concentração. Então, às vezes, como determinada droga vai sair desse compartimento central, que é o plasma, e ir, por exemplo, para a gordura e para o fígado, eu vou reduzir a concentração, muitas vezes eu não vou ter o efeito da droga, mas eu vou ter a droga circulando pelo corpo. Por exemplo, o Propofol é um exemplo clássico. Em torno de 10 minutos o paciente acorda depois que a gente administra. Não quer dizer que o Propofol já foi metabolizado pelo corpo, mas ele saiu desse compartimento central, onde ele atingia o tecido neurológico, fazia ação, reduzia a concentração nele e agora ele está nos tecidos, na gordura, no músculo e perdeu a ação dele. Então, deixa eu voltar agora. Então, essa captação é limitada pelo fluxo sanguíneo no tecido e depois esses fármacos vão entrar em equilíbrio, seja no plasma, seja nos tecidos, ou na gordura, ou no músculo. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos, cérebro e rim tem alto fluxo sanguíneo, volume tissular baixo. Então, assim, mesmo o rim, por exemplo, tem um volume tissular muito baixo em comparação à quantidade de músculo que a gente tem, gordura que a gente tem, mas ele tem um fluxo muito maior, então ele capta muito mais fármaco. E diferente dos músculos e tecidos esplênicos, tem um grande volume tissular, mas vai ter um fluxo menor, então os fármacos vão ter mais dificuldade em chegar nesse local quando eles estiverem passando por esse processo de distribuição. A redistribuição, como eu expliquei em relação naquela imagem, todo fármaco ele obedece à lei das massas, então ele tem um fluxo bidirecional, ele vai do meio mais concentrado, que normalmente é o plasma, para os diferentes tecidos, e depois ele vai voltar para o plasma quando a concentração desses tecidos for maior do que a do plasma. Por isso que é bidirecional, uma vai e outra vem, igual dos vetores. Aí eu coloquei, tecidos com baixa massa tissular, como o cérebro, podem transferir fármacos e o fármaco volta para o plasma em questão de segundos, reduzindo a ação desse fármaco no local de efeito. Tal fenômeno também acontece do plasma para os diferentes tecidos, como gordura e músculos, e essas transferências levam o nome de redistribuição, muito importante para o término de ação dos diferentes fármacos utilizados na anestesiologia. A gente acaba vendo muito isso quando a gente vai estubar um paciente, muitas vezes os fármacos recirculam, um paciente que já estava começando a acordar, o BI já estava subindo, de repente baixa de novo. Isso é quando está redistribuindo e o fármaco sai dos compartimentos mais periféricos, por exemplo, gordura, fígado, voltam para o plasma, obedecendo à lei das massas, e depois voltam para os tecidos, ou então são metabolizados e excretados pelo corpo. Aqui é a imagem que eu coloquei. Nem todo o conceito dessa imagem eu vou falar agora, é mais para focar nesses 3 compartimentos que eu coloquei, que isso é muito importante dentro da farmacologia. Aqui é um pouco do equilíbrio, por exemplo, quando eu injeto uma droga ali no fentanil, pode ver que ele vai lá em cima, vai um pico no plasma, depois ele vai descendo, 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 chega uma hora que ele é redistribuindo e ele vai entrando em equilíbrio, quando tem esse platô no gráfico. Se eu for fazer várias injeções, eu vou ter vários picos plasmáticos e depois ele vai entrando em equilíbrio. E aqui também um fenômeno de redistribuição, eu injetei, depois ele vai descendo porque ele vai sendo redistribuído pelos tecidos. Se não ficar claro, me avisem, tá bom? Que eu acho esses conceitos bem difíceis todos. A eliminação, a gente já... Oi? Henrique, volta um slide. Esse outro. Não, o que você acabou de falar. Perfeito. Esse daqui? Não dos compartimentos, esse. Deixa eu só tentar ver ele um pouquinho maior. Não, o dos grafiquinhos. Tá aqui. Este... Tem um slide sobre concentração do fentanil, o segundo. Eu acho que ele está querendo falar sobre múltiplas doses, né? Fazer vários bolinhos, né? Isso. Ele está mostrando, o primeiro é dose única, o primeiro é uma dose única, só fez uma injeção. Aí, a injeção está no plasma, né? Aí vai redistribuindo para os outros tecidos, vai caindo no plasma e vai aumentando nos outros tecidos, que é o primeiro gráfico. O segundo gráfico também é importante, por isso que eu pedi para voltar um pouco, que ele mostra múltiplas injeções. Mostrando que cada injeção você vai ter um pico no plasma,
e vai caindo a concentração. Aí faz mais uma injeção, tem outro pico no plasma e vai caindo a concentração. Isso é importante porque a gente tem esse fenômeno de picos e vales. Então, na hora que injeta, pode ter bastante efeito colateral, e depois que passa um tempinho, vai diminuindo a concentração e pode ir acabando o efeito. Aí você repete e acontece a mesma coisa. Isso mostra que a gente faz muito esse tipo de administração, principalmente com propofol em sedação, e é um tipo de administração que pode causar tanto efeito colateral quanto superficialização, porque você nunca consegue estabilizar a dose no plasma do paciente, diferente de uma infusão contínua que a gente vai ver em outras aulas. É isso. Outro exemplo prático que eu queria dar em relação a esse gráfico de picos e vales, em especial para os R1s que talvez não tenham visto isso, vocês veem que cada vez que vai tendo um pico e um vale, vai redistribuindo e aumentando a concentração na redistribuição. Então, é muito comum quando a gente vai fazendo vários picos de fentanil, às vezes o paciente demora muito para acordar, porque essa droga vai redistribuindo depois para o plasma e não deixa o paciente ter uma concentração mínima e acordar. Isso, exatamente. Então, o opioide, quando você faz dose única, o benzodiazepínico, quando você faz dose única, o propofol, quando você faz dose única, o efeito dele no cérebro acaba por redistribuição. Então, primeiro chega no plasma, distribui para o cérebro fica cheio de droga, faz o efeito, depois o que está no plasma vai passando para os tecidos menos perfundidos, né, músculo, gordura, e aí diminui no plasma, e aquilo que está no cérebro volta para o plasma, e assim acaba o efeito, o paciente acorda, passa o efeito do fentanil, do sufentanil, do midazolam, isso para dose única. Agora, conforme você vai fazendo outras doses, acaba que vai acumulando tanto nos outros tecidos que o plasma está sempre cheio. E por isso vai dificultando mais o término do efeito. Ele deixa de ser por redistribuição e passa a ser por eliminação. Então é importante isso na hora que a gente faz várias doses, para entender que uma dose passa o efeito rápido. Múltiplas doses pode ser que acumule, principalmente em medicamentos como os opioides, como os benzodiazepínicos. Perfeito. Vou continuar aqui. Uhum. Bom, já falamos de administração, distribuição e redistribuição, agora eu vou falar um pouco sobre a eliminação dos fármacos. O conceito é bem teórico, né? Retirada do fármaco do organismo, normalmente, principalmente pelos rins, intestino e pulmão. Pulmão, principalmente os gases inalatórios, normalmente eles são excretados pelo pulmão, em torno de 100%. Os fármacos hidrofílicos costumam ser eliminados pelos rins através de filtração e ou difusão, lembrando que os fármacos hidrofílicos têm mais dificuldade em ser absorvidos e muitas vezes mais dificuldade de ser eliminados, por isso eles duram mais no nosso corpo, exemplo clássico da morfina. E fármacos mais lipofílicos costumam ser biotransformados no fígado em moléculas hidrofílicas para que possam ser eliminados nos rins. Aqui temos conceitos bem clássicos da farmacocinética e eu vou falar o que eu entendi de alguns deles. Volume de distribuição tudo bem, mas depois eu vou para o clearance de eliminação, que é um conceito mais complicado. Como eu falei, os fármacos eles entram no plasma e são redistribuídos. E se a gente pensar em todo lugar que ele vai ser redistribuído, pensar como uma massa, como um compartimento único naquela estrutura dissoluta e solvente, todo lugar que ele pode ir é o solvente, e a quantidade de fármaco a massa seria o soluto. Então, o volume de distribuição ele seria a quantidade de fármacos que está em todos os tecidos do corpo humano por onde ele se distribui. E qual é a importância disso? Um fármaco que se distribui muito, tem um volume de distribuição muito alto, ou uma condição que gere um volume de distribuição muito alto, nem sempre você vai ter uma concentração efetiva para ter uma ação do fármaco. Lembrando que a ação do fármaco depende de uma concentração. As gestantes são o exemplo mais clássico, porque como elas têm bastante tecido, tem o feto, gera quase que um sequestro de sangue,
ela tem um VD muito alto porque distribui muitos fármacos, então o efeito dos fármacos termina muito rápido. Fentanil termina muito rápido em gestante, Propofol termina muito rápido em gestante, porque rapidamente ela distribui e termina a ação do fármaco por não conseguir ter uma concentração adequada dentro do plasma. Alguns fatores podem aumentar o volume de distribuição, por exemplo, um fármaco lipofílico, ele atravessa mais membranas de gordura, então num paciente com mais massa de gordura, no obeso, acaba aumentando o volume de distribuição dele. Isso é muito, muito comum. Eu não diria que o Propofol é lipofílico, eu não tenho certeza, mas quem já fez sedação, por exemplo, aquela geralzinha que a gente aprofunda com Propofol, sabe que num paciente maior, que tem um volume de distribuição maior, que é mais pesado, tem mais massa corporal, a gente tem que fazer um volume muito maior, porque tem um VD muito mais elevado essa situação. Então, assim, isso tem uma importante relação com a concentração do fármaco e a dose no sítio efetor. O clearance de eliminação é o que eu achei mais difícil, porque normalmente quando a gente pensa em eliminação, a gente pensa em massa de fármaco que a gente administrou, até porque a gente administra uma massa, por exemplo, 80 miligramas de lidocaína endovenosa para fazer uma indução. Mas os fármacos, eles não são eliminados em massa, eles são eliminados em fluxo. Então, como assim? Eu vou ver o exemplo que eu consegui entender para tentar falar para vocês, mas não sei se vocês vão entender, então depois. Se eu começo a fazer um fármaco, por exemplo, fentanil, começo a injetar fentanil, fentanil no plasma, fentanil no plasma, fentanil no plasma, vai chegar uma hora que vai saturar de fentanil esse plasma. E esse plasma vai conseguir ser eliminado depois por exemplo, pelo rim. Quando esse fármaco está saturado no plasma, eu vou conseguir uma constante de equilíbrio injetando, que o volume que eu estou injetando vai ser o volume que vai ser eliminado. Isso em volume, não em massa. E esse volume de eliminação é o que a gente chama de clearance de eliminação. E ele é dado em mililitros por minuto. Ele não é dado em massa por minuto. Tem uma imagem do Miller que eu estava vendo ontem, eu poderia ter tentado colocar ela aqui, mas ela ilustra um pouco isso, que qualquer qualquer término de ação do fármaco, qualquer eliminação, que eu digo, não término de ação, que o fármaco tenha que ser eliminado, vai depender do fluxo sanguíneo para esse órgão, o que normalmente nos rins é um fluxo muito alto, mas, por exemplo, pacientes com baixo débito já têm um fluxo reduzido e tem uma eliminação reduzida. Bom, é isso em relação a clearance de eliminação. Todo fármaco também ele tem uma meia-vida, que é o tempo necessário para reduzir em 50% a sua concentração, e com isso a gente consegue prever o tempo de ação desse fármaco. Essa meia-vida tem relação com o clearance de eliminação, que é dado em fluxo, e com volume de distribuição. E o Barash ele apontou o modelo compartimental, que foi aquele que eu coloquei mais para frente, que a gente tem que pensar no corpo humano como 3 a 4 compartimentos, e os fármacos recirculam por todos esses compartimentos. No capítulo de farmaco tinha o tempo de diminuição contexto dependente. Eu vou citar mais ou menos o conceito dele, mas ele é mais para infusão contínua. Por exemplo, quando eu começo a administrar um Propofol em bomba de infusão, eu vou lá administrar 2 horas de Propofol, depois eu deixo 4 horas em determinado paciente, depois eu deixo 6 horas em determinado paciente, vai ter um tempo que 50% da dose da concentração plasmática desse Propofol vai ser reduzida. E o nome dessa redução é que a gente chama de tempo de diminuição contexto dependente. Isso vai ser importante nas anestesias venosa total, a hora que a gente tem que desligar, por exemplo, a bomba de infusão para um paciente acordar. Agora eu vou falar um pouco de farmacodinâmica. De uma maneira geral, agora é o que o fármaco faz no nosso corpo, as ações que ele faz, por exemplo, quando a gente injeta um vasopressor, aonde que ele age para a gente conseguir aquela vasoconstrição e aumentar a pressão arterial, e em particular a farmacodinâmica descreve a relação entre a concentração do fármaco e seu efeito farmacológico. É uma relação dose-resposta, então, se eu aumento a concentração, normalmente eu aumento a concentração no sítio efetor e aumento a resposta que o nosso organismo tem ao fármaco. Exemplo clássico é o Propofol. Se a gente faz uma dose
de sedação, o paciente mantém drive respiratório. Agora, se a gente afunda na seringa e aumenta a quantidade de massa, aumenta a concentração, aumenta a quantidade no sítio efeitor, leia-se todos os lugares que eles vão agir, inclusive na parte respiratória, você vai causar uma apneia. Isso também tem relação com falar um pouco de interações medicamentosas que a gente utiliza muito na anestesia. Então, quando a gente faz um propofol com remifenta, eles acabam tendo um efeito, um potencializando o efeito do outro, que a gente chama de sinergismo, mas pode também essas interações medicamentosas ter efeitos colaterais. E aqui eu coloquei aqui, provavelmente pela função de uma classe de medicamento exercendo função em receptores diferentes para que foram destinados. Isso é uma das explicações teóricas de por que acontece esse sinergismo. Aqui tem um gráfico do fentanil sendo da concentração alveolar mínima do isoflurano em relação ao fentanil que tem dentro da concentração do plasma de um indivíduo. Se a gente coloca, por exemplo, um fentanil e liga o gás, quanto mais fentanil a gente vai injetando, menos a gente precisa de concentração alveolar mínima menos a gente precisa ofertar desse inalatório para conseguir essa concentração alveolar mínima. Eu não sei se os R1 já sabem o que é isso, não sei se já estudaram alguma coisa de inalatório, mas a concentração alveolar mínima, a grosso modo, é a quantidade que tem que ter de gás no alvéolo para que um paciente não reaja a uma incisão. Então, seria uma maneira de você, não é nem um plano anestésico, mas uma concentração que você tem uma ideia em que quão anestesiado o paciente está. E a gente pode reduzir através desse sinergismo entre os fármacos. Eu coloquei um pouco aqui da absorção, lembrando que os fármacos, normalmente, eles são metabolizados no fígado e alguns fármacos podem alterar a concentração ou então o citocromo de determinada enzima hepática. Isso é muito comum no ambulatório, não de farmaco, mas eu lembro que alguns fármacos diminuíam o anticoncepcional, então tem que ter cuidado nessas interações medicamentosas. Aqui eu coloquei um pouco de distribuição dentro da farmacodinâmica, que é a capacidade de um fármaco de alterar a distribuição nos diferentes compartimentos ou alterar os próprios compartimentos, isso interferir em um outro fármaco que vai ser administrado. Eu coloquei esse exemplo aqui. Droga vasoativa que altera o fluxo regional ou o próprio propofol que pode alterar a cinética de distribuição do fluxo sanguíneo regional. É porque, assim, o propofol, lembrando que ele altera o débito cardíaco, então ele pode reduzir o fluxo que é mandado para os diferentes compartimentos e diferentes tecidos. Mas isso tem pouca repercussão na prática da anestesiologia. O metabolismo. Lembrando que alguns fármacos podem induzir ou inibir algumas enzimas hepáticas que reduzem o metabolismo de um segundo fármaco. Tem um exemplo clássico na literatura, que é o aumento do P450, que pode reduzir determinados fármacos, e isso é causado pelos antiepilépticos. Aqui eu vou falar um pouco de antagonistas diretos e indiretos na farmacodinâmica. Toda vez que o fármaco exerce um efeito, normalmente ele exerce através de um receptor. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo, uma efedrina, que eu vou lá e vou bloquear os receptores alfa-1. Não, na verdade, não. Ativar. Eu vou ativar. Eu vou falar dos bloqueadores neuromusculares, que é mais fácil, que é o exemplo que eu ia usar para explicar o antagonista direto. Toda vez que a gente tem uma ação muscular, normalmente os receptores nicotínicos recebem acetilcolina e gera determinado movimento. Entretanto, eu posso bloquear esses receptores, que é uma forma de que alguns fármacos agem, como os bloqueadores neuromusculares. Meu interfone está tocando. Já um segundo para ver o que é. A vida como ela é. Tá bom, depois eu pego. Gente, desculpa, eram duas entregas, depois eu pego isso. E tem um antagonista indireto, que é, por exemplo, eu vou usar esse exemplo da neostigmina, que eu já estava nos bloqueadores neuromusculares. Toda vez que eu coloco um bloqueador neuromuscular que bloqueia os receptores nicotínicos,
ele vai brigar com a acetilcolina em efeito de massa. Então, quanto mais bloqueador eu tiver naquela região da placa motora, mais eles vão ocupar os receptores. Mas eu posso tentar aumentar a acetilcolina, e é isso que a neostigmina faz quando a gente reverte um bloqueio. Ela inibe uma enzima que degrada a acetilcolina, aumenta a quantidade de acetilcolina, e isso empurra o fármaco que a gente injetou para fora e consegue reverter o bloqueio. Então, isso é um mecanismo de ação indireto dos fármacos. O sinergismo farmacológico aqui, que é quando dois fármacos potencializam. Tem esse exemplo aqui do Barash, que coloca aqui o sevoflurano com fentanil também, e é muito comum a gente fazer isso na anestesiologia em relação aos hipnóticos e opioides, eles causarem um sinergismo e conseguir o efeito que a gente quer. E também a gente consegue reduzir a dose tóxica de determinado fármaco utilizando esse sinergismo. E era isso. Muito obrigado. Alguém quer falar alguma coisa? A aula foi curta mesmo. Parabéns! Oi? Parabéns! Obrigado. Enfim, é uma aula bem teórica, né? Cheia de conceitos, alguns muito difíceis. Eu tentei utilizar o máximo de exemplos que eu consegui, mas não sei se tudo conseguiu ficar claro. É um assunto bem denso mesmo. Parabéns. Eu achei muito boa essa aula, Henrique. Parabéns. Henrique, parabéns. Apesar de eu ter pego no final, mas deu para pegar um pouco da sua aula. Parabéns, viu? Obrigado, obrigado. Tá gravado, Rodrigo. Depois você assiste. Gostei muito. Tá gravada, a aula vai ficar disponível lá no Google Sala de Aula. Ótimo. Parabéns, é um tema super difícil, tem que estudar isso um monte de vezes, e assim, mesmo a gente que já estudou bastante, ainda acha bem difíceis. Henrique, enquanto você estava, eu fiz umas perguntas para a gente rever umas coisas, tudo. E eu só ia te pedir para voltar num slide de absorção, lá no comecinho. Ok. Esse daqui? Esse aqui. Que ele fala que a absorção é a passagem do fármaco, de onde você colocou ele, até o sangue. Então, eu acho que você tinha falado de fentanil, morfina, só que esse conceito de absorção, ele acaba nos coisas venosas, né? Porque elas já são feitas diretamente no sangue. Então, o efeito do fentanil, da morfina, tem relação com lipossolubilidade, tem relação com passagem pelas membranas, mas aí não entra nesse conceito de absorção, que seria mais para drogas tópicas, drogas enterais, por exemplo. Tem algum microfone aberto que está dando interferência? Tem um microfone fazendo barulho. Aí era isso, tá? Que a absorção, então, é a passagem da substância do local de contato, um órgão, a pele, endotélio, até o sangue. No caso de drogas venosas, ele já está no sangue. Era isso que eu tinha anotado para falar. Aí tem aquela imagem que em toda aula de farmaco aparece, que você colocou uma bem legal, dos 3 compartimentos. O que eu queria saber é dos R1, se isso ficou claro, porque é muito difícil no início entender o que são esses potinhos de V1, V2, V3. Eu só queria saber se ficou claro, se ficou alguma dúvida, porque é realmente difícil de entender isso. Ninguém se manifestou, né? Nossos R1 são tímidos, eu acho. Os R1 são tímidos. Então, aqui só para repetir, Natália me complementa, que isso é complicado. A gente tem essa teoria de farmacologia que ajuda a explicar melhor como que é o funcionamento dos medicamentos no organismo. E a gente divide o nosso organismo como se fossem 3 grandes potes. O V1, o V2, o V3.
O V1 são os tecidos ricamente vascularizados, então, coração, rim, fígado, cérebro, fica tudo no V1. O V2 é o compartimento que é grande, mas que não é mais tão vascularizado quanto o V1. Então, o maior exemplo aqui são os músculos. E o V3 é um tecido muito volumoso e pouco vascularizado, que o maior exemplo é a gordura. Então, a gente injeta um medicamento por via venosa, ele já cai no V1. E ele vai se distribuindo para os outros tecidos, ele vai e volta. Então, existem essas constantes de ida e de volta, por exemplo, do V1 até o V2. Então, do sangue até os músculos. A gente tem o K12, que é a constante de passagem do sangue para os músculos, e a gente tem o K21, que é a constante de volta. Ao mesmo tempo, vai estar tendo passagem para V3. Então, a gente vai ter o K13, que é a constante de passar para os tecidos bem vascularizados até a gordura, e a gente tem a constante contrária, que é a K31, que é de volta. E dependendo de como é o medicamento, da lipossolubilidade dele, essas constantes vão ser diferentes. E quanto maior o tecido e menos vascularizado, maior a tendência de acúmulo do medicamento. Aí, em várias aulas, principalmente nas relacionadas à anestesia venosa, essa imagem vai acabar voltando. Vamos ver o que também tem. Você tinha falado também sobre volume de distribuição e que pacientes que têm um volume de distribuição muito grande, às vezes precisam de doses altas. Isso é importante nos obesos, isso é muito importante nos obesos. Um exemplo bem clássico disso é o Propofol no obeso, que a gente tem que tomar muito cuidado naquela dose inicial para entubar, porque passa muito rápido o efeito, porque tem muita gordura, então o Propofol vai todo para a gordura, aí o plasma fica com pouco Propofol e sai do cérebro. Então, por exemplo, se você induz uma paciente obesa para uma cirurgia bariátrica que não consegue entubar, precisa lembrar de repetir a dose de Propofol, porque ela pode acordar muito rápido e ter consciência desse momento. Então, é bem importante saber isso em relação ao paciente obeso e a redistribuição da droga. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Clearance é um conceito muito esquisito, que é realmente o volume de plasma do qual o fármaco é completamente removido por unidade de tempo. É muito esquisito de entender. Eu até procurei a definição para falar que é como se fosse um monte de líquido e ele vai pegando pedacinhos do líquido, pedacinhos desse líquido e vai tirando os sólidos dele, vai tirando o soluço. É muito esquisito de entender. E clearance não é, assim, não é só renal, tem clearance de tudo quanto é coisa. Então, clearance é o tanto de volume líquido ali do plasma que a droga é removida dele. E pode ser por... A maior parte é rim, pode ser por rim, pode ser por pulmão, pode ser por fígado, vai depender da droga que a gente tem. Então, tem vários clearancezinhos dentro do clearance total. Tinha aquele conceito de meia-vida contexto dependente, você falou sobre ele. Isso é importante lembrar também, que você falou que meia-vida contexto dependente só vale para infusão contínua. Então, você fez uma droga em infusão contínua, aí, quando você desligou essa droga, é o tempo que vai demorar para a concentração cair pela metade. Isso depende do tempo que foi infundido. Então, quanto mais tempo é infundida essa droga, maior acaba sendo essa meia-vida contexto dependente dela, com exceção de algumas poucas coisas, como o remifentanil, que não importa quanto tempo você infunda, nunca vai aumentar a meia-vida contexto dependente. Aí existem uns gráficos que a gente vai acabar vendo, que o pessoal adora pedir em prova também, qual que é a meia-vida contexto dependente de cada droga, qual que dá para fazer infusão contínua, qual que não dá. Isso é
Isso é super importante de saber, até para essa questão de alta precoce, para saber quando desligar a droga, para você conseguir prever a hora que o paciente vai acordar. Isso é importante em paciente de UTI, que o pessoal se dá muito com midazolam e fentanil, que são 2 drogas péssimas para infusão contínua. Elas acumulam pra caramba. Então, a gente tem que saber que não é assim, desligar um fentanil e um midazolam que o paciente vai acordar espontaneamente. Vai ter um tempo, ainda mais pacientes que ficaram muito tempo com essas drogas. Elas vão ter essa tendência a acumular. E eu acho que era isso. É bem difícil mesmo o farmaco. Vão ser conceitos que vão ser vistos várias vezes e vão ser revisados e revisados até ficar um pouquinho mais fixo. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, doutora. Obrigada.